Agora nós vamos fazer a prática do pump de glúteo, que é a endermoterapia acoplada às ponteiras de glúteo. Então, o que nós vamos precisar para fazer a prática? De 2 acopladores, como esses, que é o que eu vou usar nessa paciente, por isso que ele já está posicionado. E nós temos outros tamanhos de ponteira. Esse aqui é tamanho G, que não dá o tamanho certo, porque o que eu preciso é fechar o glúteo aqui dentro. Então, ele precisa acoplar e não ter nenhuma entrada de ar. No caso dela, esse aqui ficou muito grande, então nós não vamos usar. Esse é o tamanho G. Entre esse e esse pequeno ainda existe um intermediário, tá? Qual que é a ideia do pump? É dar pro glúteo um contorno arredondado. Então, nós vamos perceber que ele vai acomodar o glúteo e nós vamos posicionar ele um pouquinho mais para cima para fazer exatamente aquele levantamento que nós esperamos com o pump. Esse levantamento do pump, como nós bem sabemos, ele é um efeito Cinderela, é um efeito que não vai permanecer no glúteo ali ao longo do tempo. Ele vai durar em torno de 2 a 3 horas, mas dá um efeito visual bem bonito. E a longo prazo, o efeito que eu tenho disso é uma melhora na oxigenação do tecido, uma redução no aspecto celulítico, o fibroedema geloide vai diminuir porque eu estou vascularizando e oxigenando essa região. E o contorno desse glúteo que vai ficar mais arredondadinho, mais bonito. Então, é o aspecto que eu preciso primar, ele que tem que vir primeiro, depois o aspecto celulítico, que pode ser complementado, e, em contrapartida, um efeito Cinderela de up, que depois nós podemos perceber num comparativo de antes e depois. Agora, nós vamos manusear o equipamento. Esse equipamento que nós vamos trabalhar, ele não tem modo pulsado, é modo contínuo. Para o pump, eu preciso pulsar esse vácuo. Então, para isso, eu vou usar um adaptador pulsátil e é ele que vai ser responsável por pulsar esse movimento. Então, o equipamento está acoplado a ele, então nós podemos ver aqui a mangueira está conectando ao equipamento e o que vai conectar, né? Ó, esse aqui é a mangueira do equipamento, essa é a mangueira que está vindo para acoplar o pulsador e aqui eu vou conectar o meu pump. Então, eu tenho aqui um conector específico e eu vou conectar aqui, ó, a mangueira que tá saindo do pulsador. Olha lá, ó, a mangueira que tá saindo do pulsador. E agora eu vou conectar esses 2 aplicadores aqui. Tá certo? Eu passei no tecido uma glicerina só para manter esse tecido um pouquinho mais hidratado, para na hora de entrar no vácuo essa pele não ficar muito tensionada, não causar nenhuma dor, nenhuma escoriação. Veja que quando você posicionar o seu vácuo, você não pode deixar ele roxo. Então, o glúteo vai entrar aqui dentro e a pele ela não pode ficar roxa. Nós vamos ver um período esbranquiçado e o topo vascularizado. Se você viu que está ficando roxinho, é porque o vácuo está muito alto. E aí você vai diminuir essa pressão. Está bem? Vamos começar. Eu vou ligar o equipamento, faz um pouco de barulho. O pulsador já está funcionando, então eu vou acoplar. Primeiro então, ó, encaixou, posicionei, ele já tá com o vácuo fixo. Eu venho aqui de novo, ó, deslizo, bumbum dentro, olha lá como ele fica. Tá pulsando alto. O que que eu vou fazer? Vou diminuir esse vácuo. Então, aqui agora nós podemos ver o pulsado. O que que eu preciso observar? Que esse tecido tá vascularizado, né? Então, ele fica com o aspecto do vácuo. E essa parte aqui onde nós temos o pulsador, é essa que eu vou observar para o bumbum não ficar roxo aqui. Só avermelhado, como nós podemos visualizar aqui,
tá? Então, é isso que você vai observar no seu pulsador. Sempre, bumbum não pode ficar roxo aqui. E nós vamos manter o pump de 10 a 20 minutos. Como ela já faz um trabalho muscular legal, não é necessário que você deixe 20 minutos. Quando você tem um músculo mais flácido, que você quer estimular mais a propriocepção desse músculo para fazer o up, aí sim você poderia deixar um pouquinho mais, até 20 minutos, como nós temos relatado em literatura, tá bem? Agora é só manter ele dessa forma por 20 minutos e depois nós vamos observar como fica o resultado, tá bem? Então agora, após 20 minutos, o que nós vamos fazer é desligar o equipamento. Então nós vamos desligar o vácuo. Terminou de desligar, mantenha a mão segurando porque as ponteiras podem cair. Então, não soltou todo o vácuo, com a mão você posiciona na lateral do vácuo e puxa devagar, nunca de uma vez, para não ficar marcado. Então, esse eu já soltei. E agora, com a mão, ó, empurro e puxo para soltar esse. Cuidado, seu pump é de acrílico, para você não bater, porque aí ele pode quebrar. Tá bem? Agora nós vamos ver o resultado.